Vamos lá. Olá, gente. Muito boa tarde. Bom dia, aliás. É um prazer estar aqui junto com vocês. Estamos aqui nessa gravação com esses 3 educadores, né, que atuam na educação pública, né, em diferentes lugares. É um prazer. A gente já vai poder conhecer um pouco mais de cada de cada uma delas e deles. Esse vídeo está sendo gravado a partir da produção do material das diretrizes da educação integral antirracista, que foi um documento construído por muitas pessoas, mais de 25 organizações, né? Justamente com o objetivo de conseguir concentrar e aliar, atrelar esses 2 princípios, esses 2 conceitos orientadores, que é da educação integral e da luta antirracista. Esse material foi lançado e produzido pela a Associação Cidade Escola Aprendiz, a partir do Centro de Referências de Educação Integral, em conjunto com a Ação Educativa e a Roda Educativa, e com a parceria dessas 25 organizações, com a parceria estratégica da Pórticos, e a ideia é justamente que a gente tenha esse espaço aqui como um espaço de prosa, de troca entre educadores, sobre práticas pedagógicas, né, práticas educativas vinculadas e alinhadas ao princípio da educação antirracista, da educação integral antirracista. Então, é uma honra para nós estar aqui, né, como centro de referências, ouvindo, trocando e construindo conhecimento com esses educadores que já fazem da educação integral antirracista uma prática. Bom, antes de começar, eu vou passar a palavra para minha companheira de trabalho, Ana Paula Di Pietri, que me acompanhará, que a gente vai fazer isso juntos, aliás, essa discussão aqui juntos. Ela vai se apresentar e depois a gente vai conhecer, então, portanto, os nossos educadores que estão aqui na nossa roda. Antes de passar a palavra para a Ana, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma pessoa preta, estou na minha casa, ao fundo, uma parede de tijolos à vista, um abajur e uma camisa estampada, e eu estou vestindo também uma camisa estampada de amarelo, azul e preto. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Fernando. Meu nome é Ana Paula De Pietri. Obrigada a vocês que estão aqui, que toparam estar conosco nessa roda tão importante que a gente vai debater aqui educação integral antirracista, com base nesse material que foi construído pelo Centro de Referências. Então, para mim, uma honra e tenho certeza que vou aqui aprender muito com vocês. Eu sou, então, uma mulher branca, de cabelos claros, uso um óculos redondo, estou com uma roupa listada em laranja e atrás de mim tem uma estante de livros. E como disse o Fernando, vou fazer parte aqui desse nosso bate-bola, né, com algumas questões que elas vão aparecer a partir da fala de vocês, outras que também já pensamos previamente. Então, sintam-se muito acolhidos e acolhidas e muito à vontade para essa conversa. Muito obrigada. Fê? Muito bem, obrigado, Ana. Bom, eu vou, então, passar a palavra para os nossos convidados e convidadas. Eu vou pedir para que vocês possam se apresentar e eu já vou pedir para que a gente vá aquecendo a nossa prosa, que vocês, ao se apresentarem e fizer a sua audiodescrição, que vocês também possam começar contando um pouco, brevemente, da sua trajetória na educação. Então, vamos começar aqui com a Karina, por favor. Vamos lá. Olá a todas, a todos, a todes. Eu sou a Karina Santos da Silva, sou mulher negra, estou de turbante florido, com tons vermelho, laranja e azul. Estou usando um brinco de forma de gota amarela, estou usando um colar com cores terrosas e um vestido amarelo.
Obrigada pelo convite. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês e poder conhecer outras experiências também e poder contar um pouco da minha experiência e do trabalho que eu venho desenvolvendo no Ateliê Escola Caia. Eu sou pedagoga, mestre em educação pela Unicamp, especialista em alfabetização, atuei durante muitos anos como professora do Fundamental 1 e atualmente eu coordeno o Centro de Estudos e Pesquisa do Ateliê Escola Caia. Meus grandes interesses de pesquisa, que aqui ao longo da nossa conversa eu vou poder trazer outras partes da minha trajetória, estão com foco nas relações étnico-raciais, ensino, aprendizagem e alfabetização. Muito obrigada. Muito bem, Karina, seja muito bem-vinda. Estamos muito ansiosos para ouvi-la. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a professora Joyce, que vai se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória, por favor. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Eu me chamo Joyce Dias, eu sou uma mulher preta, eu uso microlocks no cabelo. Hoje eu tô com uma blusa azul, não por acaso, né? Porque o nosso corpo é uma mídia, então hoje, dia de Ogum, tô com uma blusa azul. Eu visto o meu cordão, atrás de mim tem uma parede amarela e eu estou sem óculos hoje, e com um brinco também, mas acho que um brinquinho azul, que é o olho grego. Eu sou diretora de escola na CEL-MF Perus, no município de São Paulo. Sou professora de língua inglesa no Colégio Santa Cruz, para os cursos noturnos, para a EJA. Trabalho com educação há um tempo, sou mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem e doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, onde eu estou estudando a gestão escolar a partir de uma perspectiva contracolonial. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir educação antirracista e integral, que é algo que me move na educação e na vida. Muito bem, Joyce, muito obrigado. Maravilha. Já estão surgindo pontos aqui para a gente ir discutindo e aprofundando. Muito bem. Professor Cláudio, finalmente, seja muito bem-vindo a essa roda. Por favor, queira se apresentar e contar um pouco da sua trajetória na educação. Professor Cláudio, eu acho que o seu microfone está fechado. Ainda... Vamos ver. Meu nome é Severino Cláudio Figueiredo Leite, conhecido como o Mestre Cláudio dos Palmares. Eu sou afro-ameríndio. Eu sou descendente de índios e negros, com toda a honra e toda a glória. E estou vestindo a camisa azul marinho, uso óculos, meu cabelo é grisalho. Estou na minha residência com a parede lá atrás, com a pintura que minha esposa fez, com 3 cores. E sou formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Esportivo, Educação Física na Educação Escolar. Tenho curso de especialização na cultura afro-brasileira pela UERJ, com meu finado amigo e irmão José Abdias Nascimento. Aqui em Maceió, pela cultura, já recebi títulos de mestre da cultura, 2 comendas, comenda Zumbi dos Palmares, comenda Mestre Pedro Índio, e recentemente recebi o título de doutor honoris causa pela FEBraica. E hoje eu coordeno 20 escolas do município de Maceió com capoeira, atendendo 2.583 crianças no nosso município. Por enquanto é isso. Maravilha. Essa roda promete render. Vamos lá. Vamos começar a jogar, né, mestre Cláudio? É isso aí. Bom, acho que a primeira pergunta, acho que o nosso ponto de partida aqui para essa conversa é
como é que o racismo estrutural, institucional, né, atravessou a jornada de vocês como docente, como professores. Então, como é que essa estrutura racista, né, da nossa sociedade, que a nossa sociedade produziu, atravessa os seus fazeres como docente? E aí, vou começar agora de trás para frente. Vou começar com o professor Cláudio, tá bom? Por favor. Bom, eu iniciei no Estado em 1982 e, por ser professor de educação física, eu poderia dar aula de qualquer modalidade esportiva. Então, eu comecei dando aula de voleibol, futsal, jazz e capoeira. Quando me apresentei na escola, né, recém-formado, o pessoal dizia, quem é a professora que vai dar jazz? Eu dizia, eu. Quem é o professor de capoeira? Eu dizia, eu. Ninguém acreditava, né? Porque dar jazz e capoeira fica meio, meio esquisito. Mas eu superei essa fase. E em 2001, quer dizer, de 82 até 2001, eu dei aula nas escolas sem nenhum problema. Só que eu era sozinho, né? Eu era o único mestre de capoeira formado em educação física em Alagoas. Então, eu tive muitas limitações também de ter que trabalhar sozinho numa escola com 347 crianças. Eu dava aula terça e quinta de 7 da manhã às 5 da tarde. De 50 minutos, entra uma turma, sai outra, entra uma turma, sai outra. Então, eu trabalhei durante muito tempo nessa situação. Mas eu fui começar mesmo a entender a minha identidade negra foi em 1985, onde eu entrei para o movimento negro, né? E aí eu fui conhecer uma outra história que eu desconhecia enquanto carioca, né? Porque eu sou carioca e vivi no Rio de Janeiro até 81, e em 82 eu vim para morar em Alagoas, que é a terra do meu pai. E aí, em 1986, eu comecei a subir a Serra da Barriga, né? Onde existia o maior quilombo das Américas, né? Quilombo dos Palmares. E aí eu comecei a me aproximar também da minha originalidade capoeirística, né? Porque quando a gente fala que na Bahia nasceu a capoeira Angola e regional, dois estilos distintos. O mestre Bimba criou a capoeira regional e o mestre Pachinho foi o guardião da capoeira Angola. Mas eu, sendo carioca, eu não era nem Angola nem regional, era capoeirista, da capoeiragem. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei a conhecer a história do Quilombo dos Palmares. E cheguei à conclusão que a capoeira nasceu no Quilombo. Esse é um estudo que eu fiz, né, durante muitos anos, porque em 2006, eu fui convidado para participar de uma ONG, Instituto Magra Mater, que construiu o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. Então, eu fiz parte do conceitual, eu tive que estudar muito sobre religiosidade de matriz africana, eu tive que estudar muito da origem daquele povo, li muitos livros sobre Quilombo dos Palmares, e aí eu cada vez mais me aproximei dessa fundamentação, né? O parque foi inaugurado em 2007, em 2008 eu fui trabalhar na Serra da Barriga com 58 pessoas nativas da Serra. E aí me aprofundei mais ainda, né, naquela historicidade do parque. E nesse meu caminhar, em 2003, eu conheci a Lei 10.639 e fui trabalhar num núcleo de identidade negra na escola e comecei a visitar as escolas de todo o estado de Alagoas, né? Visitando os municípios, dando palestras, e aprendi muito sobre o racismo institucional. Eu ouvi relatos com professoras que diziam que na sala dela tinha um caso de racismo, mas que ela resolveu separando o menino negro da menina negra. E aí ela resolveu o problema do racismo na escola dela. Um outro relato, olha, minha filha, o cabelo da Branquinha é lindo, maravilhoso, tá vendo? Cabelo lindo. Por que você fala com sua mãe que existe escova progressiva, creme de chocolate, para você ficar bonita igual a sua coleguinha loura? Então, todos esses absurdos, essas coisas, eu assisti e aprendi muito do que seria. E no momento que eu entrei para a religiosidade matriz africana, que eu fui Ogã,
da Yelorixá Mãe Neide, aqui de Alagoas, aí eu senti um pouco mais na pele o que é ser discriminado, né? Uma professora que fazia pós-graduação comigo, quando meus alunos começaram a tocar tabaco, ela disse, pronto, começou a macumba. Então, eu presenciei, assim, muito de perto com tudo isso e me fez aprender muito. Hoje eu sou evangélico e hoje eu luto contra a intolerância religiosa que existe dentro da igreja evangélica, da qual que eu faço parte, né? Então, eu fico assim, tipo, mediador, moderador, para poder que as pessoas tenham essa intolerância, essa ignorância, né, do verbo ignorar, desconhecer, dirimida, né? Porque tem que falar, tem que conversar. Em 2003 era sensibilizar, hoje não é mais sensibilizar, hoje é cobrar, hoje é ensinar e cobrar, pelo menos que a lei seja cumprida, né? Você obrigar alguém a ser tolerante, que esse termo não deveria existir, sim, respeitoso, tem que ser respeitoso com a identidade do outro, com a religiosidade do outro, com a cor do outro, né? E aí é uma luta que a gente tem diária. Nessas diretoras que hoje eu trabalho, teve uma que ela descunhou, a tabaco tem uns pedaços de pau que é para afinar ele, tabaco de corda, e ela, para que não fosse usado na aula de capoeira o tabaco, que era coisa de Satanás, ela escondeu as madeiras que afinavam o tabaco. Então, eu já aqui nas escolas aqui, eu já vi de tudo, dos maiores absurdos possíveis, mas a gente conversa, chama pai de aluno, porque teve uma diretora que não quis mandar o convite para os pais, porque os meninos, a maioria era evangélica, os pais não iam aceitar mesmo. Então, ela deixou de dar o comunicado para os pais das crianças. Ou seja, todo absurdo que você pode imaginar com relação a intolerância religiosa, o racismo, né? De uma maneira geral, eu já presenciei aqui nesses meus 43 anos de vida pública, de ensino nas escolas, né? E isso é uma coisa que a gente não vai parar nunca. Para a gente chegar a esse ponto de conseguir provocar uma transformação mental, né? Psicológica, das pessoas racistas é dura, é dureza, não é fácil. Eu uso muito a capoeira para isso. A capoeira, para mim, é um instrumento, né, de suma importância, porque você leva a informação através da ludicidade. A capoeira, ela chama a criança para a ludicidade que ela exerce, a musicalidade que ela exerce, as letras, as mensagens que são passadas através das letras. Então, tudo isso a gente percebe que tem um poder muito grande. E a gente tenta direcionar nesse sentido, né? Porque tem algumas músicas, por exemplo, que eu comecei capoeira com 12 anos, ou seja, 58 anos atrás, eu cantava. Se essa mulher fosse minha, eu tirava da roda já, dava uma pisanela que ela gritava, chega, olha, vai cantar isso hoje. Pega esse nego, derruba no chão, esse nego é danado, esse nego é um cão. Não cantamos mais esse tipo de músicas que você diz, mas você está descaracterizando a tradição? Não, nós estamos nos adaptando e entendendo que precisamos mudar também a nossa postura enquanto educador. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? E eu sou muito feliz por ser mestre de capoeira, sou muito feliz por ter conseguido entrar na escola com o pé direito, pela porta da frente, que eu sempre digo pela porta da frente, porque pela porta dos fundos, eu já entrei diversas vezes em diversas escolas. Mestre Cláudio, está tendo droga na porta da minha escola, vai lá, dá um jeito, bota a capoeira lá, e eu entrar numa escola, o pai vir com o filho, inscrever o filho, depois de 2 meses de capoeira, meu amigo dizer, mestre Cláudio, no primeiro dia que eu lhe vi, eu ia matá-lo. Falei, por que, Germano? Porque você falou mal do meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Tráfico de droga. Ele é um traficante do bairro. E se apaixonou por mim, o filho também adorava capoeira, e aí eu fiz aquela amizade e acabou o tráfico na escola, né?
Tinha outra escola que o pessoal invadia no final de semana, defecava na mesa da diretora, da professora, escrevia um monte de obscenidade no quadro, e a capoeira acabou também com essa, porque a gente passa a ser o guardião da escola, né? Com a comunidade circunvizinha à escola no fim de semana. Então, é dessa forma que a gente atuou e atua até hoje, sendo que agora, pela porta da frente, a gente é remunerado pelo programa, né? Escola em tempo integral, as crianças têm sua roupinha, nós compramos atabaques para as escolas, birimbaus, o projeto é totalmente investido, né, na profissão dos mestres, capoeira, monitores que trabalham no projeto. Então, estou muito feliz nesse sentido. Muito bem, mestre Tá Cláudio. bom? Parabéns, muito obrigado, muito bom. Eu vou direcionar a mesma pergunta, porque eu quero muito ouvir a Joyce e a Karina, mas eu vou fazer só uma complementação, né? Reafirmando a pergunta sobre como é que o racismo atravessou a sua jornada como docente, e, em alguma medida, se vocês puderem também trazer uma perspectiva de como é que políticas públicas podem reparar esse grande problema que a gente tem na nossa sociedade, né? Esse grande crime que a gente tem na nossa sociedade, que é o racismo, né? Então, eu queria um pouco... Aí eu vou direcionar a Joyce e depois, automaticamente, Karina, quando você quiser entrar na roda, depois da Joyce, fica à vontade, tá bom? Olá, novamente. Eu quero começar trazendo Neuza Souza Santos, psicanalista, que ela vai falar sobre tornar-se negro, né? A questão do racismo estrutural, pelo menos na minha existência, né, enquanto mulher negra, periférica, sempre foi muito presente, sobretudo porque eu sempre costumo dizer para as pessoas, né? Antes de nascer, a minha mãe não sabia se eu era um menino ou uma menina. Na verdade, ela achava que eu era menino por conta do João Bidu. Porém, já sabia que eu era negra. Então, a gente já, antes de nascer, já sabia, minha mãe, os meus pais já sabiam que eu viria para esse mundo com a pele alvo, né? Não com a pele alva. E Neuza vai dizer o seguinte, né? Que a descoberta de ser negro é mais do que uma constatação do óbvio, né? Não é assim, é óbvio que ela é negra. Saber-se negra é uma experiência de ter sido massacrado na sua identidade, porque as pessoas vão dizer quem você é. Não é a gente que diz quem a gente é, as pessoas vão construindo uma ideia do que é ser negro. E na educação não é diferente, porque a educação, ela é um espaço, é uma instituição que está dentro da sociedade. Eu costumo falar, né, que a escola é uma micro expressão da sociedade toda, né? Mas ela também complementa, que, sobretudo, é a experiência da gente se comprometer em resgatar essa história. E esse é meu compromisso com a educação. E o racismo na educação, ele me atravessou desde quando eu era pequena, né? Porque aí eu fui experienciar dentro da minha casa, eu sempre fui a neguinha pretinha, rainha, princesa, jojoba, etc. E aí eu vou me tornar negra para essa sociedade ao sair dessa minha família, né? E por isso que eu sempre falo junto aos pais, enquanto diretora de escola, e eu falo também para os estudantes a importância que é da gente ter uma família que diga para a gente quem a gente é antes da gente sair para o convívio na sociedade, porque a sociedade tem uma ideia do que é ser negra construída já, né? Grada Quilomba já vai falar sobre isso, né? Que eles criam o outro a partir da perspectiva do que é ser branco. Nós somos o outro, e esse outro carrega todas as características que eles não colocam nessa branquitude, e são características muito pesadas, né? Então, eu passei pela situação de que dentro do meu seio familiar eu era a princesa, eu era maravilhosa, e ao sair, mas a minha família também dizia algo que eu acho que é muito importante a gente entender, que isso perpassa a vida na educação de todas as crianças pretas, e que a gente precisa parar com isso, porque é uma violência de dizer sempre para a criança negra: você tem que ser 2 vezes melhor, você tem que ser 3 vezes melhor, porque isso já é uma violência com crianças de 4, 5 anos, né? Eu tenho uma amiga, que é a Jussara Santos, que lançou um livro agora falando sobre a democratização do colo,
E, enquanto criança, eu vivenciei o racismo na escola, no pré. Eu não tive acesso ao colo, eu não tive acesso a um abraço se eu estava chorando, porque levanta, você é forte, né? Para de chorar, porque você não... Isso daí não foi nada, ao passo que para a menina, que era branca, que carregava as características do outro de delicadeza, a relação era outra. Na adolescência, na escola, também tive essas vivências de ser às vezes eu fui, dentro da minha sala, nós tínhamos 4 meninas negras, eu era a que tinha o tom mais acentuado, mais retinta, apesar de não ser retinta de fato, né? Mas tinha os traços mais acentuados e tinha essa vivência do racismo na escola. Na faculdade não foi diferente, e ao acessar o cargo de professora na Prefeitura de São Paulo, vivenciei as violências e vivencio como diretora de escola quase cotidianamente, porque as pessoas chegam na escola e perguntam quem é o diretor. E aí eu vou atender as pessoas e eu sou muito acessível, porque eu acho que a gente tem que ser acessível para pensar uma gestão escolar que rompa com os sedimentos coloniais, nós temos que ser acessíveis, mas eu nunca sou a diretora. Então as pessoas vêm conversar comigo e elas estão conversando comigo e o coordenador, os 2 coordenadores na escola são homens brancos. E aí elas falam, mas eu queria falar com aquele diretor. Aí as meninas falam, não tem diretor na escola, tem só a diretora, porque eu sou a diretora, as 2 vices são mulheres, e aí eles falam, não, diretora? Aí quando eu chego, você é a diretora? Isso não é uma vez, não são 2 vezes, é cotidianamente, e são microviolências, né? Porque as pessoas não me reconhecem nesse lugar. E não me reconhecer nesse lugar diz muito sobre o racismo estrutural e sobre as instituições que propagam também essa constituição dessa ideia do que é ser negro, do que é ser uma mulher negra, do que é ser um homem preto nessa sociedade que é racista. E que a gente precisa falar que é racista, né? Porque por muito tempo a gente viveu esse mito da democracia racial, então nós éramos todos iguais, e as pessoas negras, quando começam a falar, elas estão trazendo um mimimi, que é neologismo, para mim, enquanto linguista, é um neologismo para diminuir a dor do outro, né? Eu não sinto, logo não existe. Mas existe, o racismo existe, ele está aí, e o discurso de somos todos humanos é um discurso que quer silenciar essas dores e também as lutas, né? Porque ao constatar que o racismo está aí, a gente tem que lutar para que isso não aconteça com as crianças que estão por vir e em nome daqueles que nos antecederam também. E eu, na escola, vivencio isso, na EJA também não foi diferente, né? Em alguns momentos, sobretudo porque a gente está num colégio de elite, atendendo estudantes gratuitamente à noite, mas em alguns momentos eu não fui lida como professora pelos funcionários da instituição também, porque esse corpo não é um corpo que é visto como um corpo de uma educadora, ou de uma professora, ou de diretora de escola. Então, o racismo ele nos atravessa todos os dias, e todos os dias a gente tem que fazer a escolha de como a gente vai lidar com isso. E aí a Audre Lorde, ela fala, né, se eu não me definisse por mim mesma, eu seria esmagada pela fantasia do outro. E aí eu tive que me definir por mim mesma e dizer, esse é meu lugar. Esse é meu lugar, eu vou estar aqui e quero construir uma educação que ela seja uma educação contra o racismo, antirracista, e que essa escola seja uma escola antirracista, e que esse espaço onde eu estou dando aula, enquanto professora da EJA, seja um espaço antirracista, e que qualquer movimento que eu faça, eu carregue comigo essa ideia de que a luta contra o racismo, ela é cotidiana, necessária, e que eu vou seguir fazendo. É difícil para a gente, né? Mas a gente entende que isso vai reverberar no final. Tem um provérbio, eu amo provérbios, então eu vou trazer provérbio, tem tudo. Tem um provérbio africano que ele fala o seguinte, se quer saber o final, preste atenção no começo. E olhando o meu começo, enquanto uma menina preta que sempre sonhou em dar aula, que sempre sonhou em ser professora, que sempre teve um sonho de mudar essa sociedade, eu consigo imaginar o final. E eu acredito nesse final. Eu faço essa sankofa, eu vou buscar ali atrás essa energia para continuar essa luta e essa reescrita dessa história, que não é para mim, né? E apesar do racismo perpassar o tempo todo as nossas vivências enquanto educadoras, também tem as belezas, né? Tem as flores que saem
tem as gretas que são abertas, né? E o que acontece? As crianças, por elas e com elas, a gente consegue ver que a gente está fazendo um trabalho. E os estudantes da EJA também. A gente vai vendo essa mudança. Então, por exemplo, eu fiz a minha transição na época em que eu estava enquanto professora na escola, porque eu olhei para mim e falei, peraí, eu estou falando tanto das questões étnico-raciais, mas eu não consigo, de fato, me aceitar, e a culpa não é minha, né? A culpa não é minha, a culpa é da sociedade que é racista, mas vamos fazer o caminho inverso. E ao fazer a transição, muitas meninas da escola começaram a fazer a transição também. Quando eu acessei o cargo de direção, eu iniciei numa EMEI, e aí as crianças começaram a querer ir com o cabelo afro, a querer ir com... E aí uma mãe até falou para mim, diretora, você pode parar de trocar de cabelo, porque eu não aguento mais, que minha filha quer trocar de cabelo toda semana também. Eu falei, não vou parar. Troca o cabelo dela também, porque a gente é isso. A gente, mulheres pretas, meninos pretos, a gente adora mudar, então não vou parar. Mas foi numa relação assim de que bonito, que legal que as crianças estão se vendo. E aí eu recebi uma vez uma senhora na escola também, uma avó negra, na EMEI, e ela me recebeu chorando. E eu fico emocionada, e vou ficar em vários momentos aqui, tá, gente? É isso, eu fico emocionada, sou de Oxum. E ela falou para mim, chorando, eu nunca tinha visto uma diretora negra, e eu tô tão feliz em te ver, e ela me presenteou com um bolo, coisa mais linda, né? Tipo, ela fez um bolo, porque ela se viu em mim. E ali também eu vi que esse trabalho, esse lugar, a educação, é onde eu posso transformar essa sociedade. Em alguns momentos, na juventude, eu queria ser juíza. E eu queria ser juíza não porque eu queria mudar a sociedade, mas porque eu queria dizer para as pessoas assim, você não vai me tratar desse jeito porque eu sou juíza. Eu queria dar carteirada quando eu era criança, tá? Falei, não, vou dar carteirada. Mas ao crescer, eu percebi que a mudança, ela está na educação. Porque quando eu estivesse como juíza, se fosse juíza, e todas as pessoas têm condição de ser o que elas quiserem, eu estaria no final de pegar essa criança no final do processo de luta pelaquela vida. E na educação eu estou ali, junto com eles, lutando para aquela vida e para que a pessoa se reconheça agente na sua experiência. E aí eu fui ser educadora e eu colho todos os dias muitas coisas boas, apesar de também ter essa questão do racismo nos atravessar todo dia. E eu acho que o que gera em mim essa necessidade de lutar e dessa vontade de querer transformar é fazer esse movimento de Sankofa, de olhar o que foi feito por Neuza Souza Santos, por Lela Gonzalez, por tantas que nos antecederam, e olhar para os pequenos e falar, é por elas, é por mim, é por vocês, pela Marinalva, que é minha mãe, pela minha avó Benedita, pelo meu pai Sérgio, pelo meu sobrinho. Então, assim, é fazer esse movimento de olhar e trazer para o presente para pensar um futuro que vai ser diferente para essas crianças. Então, o racismo, ele traz feridas muito grandes para a nossa existência, não dá para dizer que não, mas também tem que nos dar força para querer lutar. Eu não falo de resiliência, eu falo de resistência. Nós somos resistência nessa luta para transformar essa sociedade e a gente se definir dentro dela, e não o outro dizer quem eu sou, o outro dizer para a criança quem ela é, o outro dizer para nossa estudante de 74 anos que está lá voltando a estudar quem ela é. Então, ele passa na nossa vida dessa forma, mas a luta continua. E falando sobre as políticas de reparação, eu não uso mais políticas afirmativas, eu vou dizer por quê, né? A Bell Hooks, no livro dela, Ensinando o Pensamento Crítico, ela vai fazer uma fala que eu acho muito importante. Ela fala o seguinte, que quando a gente fala de políticas afirmativas, parece que a gente está dizendo que o que nos oprimiu nos dá um sim. Ele afirma que eu posso acessar. E quando você fala de políticas de reparação, é que essa pessoa que entende o quanto que ela tirou do outro, ela repara o problema que ela própria criou. Porque o racismo não foi criado por nós, ele foi criado pelas pessoas brancas. Então, elas têm que reparar isso. Então, a política de reparação, ela vem nessa ideia. E elas são fundamentais, porque elas não são... Cota não é esmola, né? Ela é uma política pública que vem para suprimir problemas que foram criados pelas pessoas brancas e que sempre tiveram cotas, mas que não entendem a necessidade das cotas para as pessoas negras por conta do racismo. E é fundamental que as cotas existam,
que os documentos oficiais existam. Eu vi que Silvane Silva fez parte da construção do documento, e ela também fez parte da construção das orientações curriculares antirracistas da Secretaria Municipal de Educação, que é um dos livros que eu fui leitora crítica, que Jussara Santos foi uma das escritoras junto com Silvane. Então, esses documentos, as políticas de reparação são fundamentais, e são poucas ainda, né? São poucas, é preciso que a gente tenha mais, é preciso que a gente entenda que a gente precisa mudar das estruturas, porque os jovens negros estão morrendo, então eles não estão conseguindo acessar a política pública de acesso às cotas. Então a gente precisa rever isso também, porque não adianta a gente ter cota se a cada 23 minutos morre um jovem negro. Não adianta a gente ter cota se na escola eles são os que mais evadem, por conta do racismo estrutural e da necessidade de auxiliar na alimentação dessas famílias. Então, a gente precisa pensar políticas públicas para a manutenção dessas crianças nas escolas. E a manutenção também vai perpassar pela forma como as gestões escolares lidam com essas crianças, porque sempre a criança mais difícil vai ser a criança negra, porque se ela contestar, ela é difícil. Se a criança branca contestar, ela é uma criança de opinião. Então, a gente também precisa rever essa forma como a escola lida com as crianças negras, porque a evasão não é porque eles não querem estudar. A evasão é culpa de um sistema que coloca essas crianças à margem da sociedade. Eu falo muito, então paro aqui. E falar bem, né? É isso, muito bem. Desculpa, Karina, era só para fazer essa saudação e agradecer. Muito bem. Joyce, é muito bom poder te ouvir e também ouvir o mestre Cláudio. Enquanto vocês estavam falando, vocês foram me ajudando a fazer uma retrospectiva, assim, do meu percurso até chegar na educação, né? Então, ouvindo o mestre Cláudio contando da capoeira, né? E eu moro numa comunidade que tem mais de 600 famílias indígenas, que é os Pancararus, e também um grupo forte de capoeira. Então, eu cresci vendo rodas de capoeira, né? E o que me levou para a educação foi o movimento hip hop. Então, bem novinha, participando, vendo capoeira, vendo várias manifestações culturais na comunidade onde eu nasci, cresci, vivi. Me encantei pelo hip hop e comecei a participar de todas as ações, produzir muitos eventos, escrever letras, já fui MC, escrevi letras de rap com um grupo de meninas, dancei muito e fiz muitas apresentações com o Nelson, também tive a oportunidade de estar com o Nelson Triunfo em alguns momentos dessa minha trajetória, e eu tive um professor, um mestre, Banks, que foi fundamental. Quando eu estava terminando o ensino médio, ele olhou para mim e falou: Karina, você precisa entrar na faculdade. Aí eu: que faculdade? Isso não é para mim. Sim, e é para qualquer um de vocês aqui, com um grupo grande, né, de jovens na época. E aí eu ingressei na faculdade com muita resistência, na verdade, eu não queria. E ele falou: olha, você só vai continuar na aula de dança se você seguir aí sua trajetória na faculdade. Então foi com essa condição que eu falei: bom, então vou entrar na faculdade. Ganhei uma bolsa de estudos, uma bolsa integral. Então, minha graduação em pedagogia foi nessa faculdade, que era uma faculdade privada, né? E eu com 100% ali de bolsa. E segui, fiz o curso, sem entender bem o que era essa pedagogia, que era se tornar professora, porque é isso também, né? Eu venho da geração que já tinha algumas iniciativas, né, de programas para jovens entrarem em faculdade, mas não tinha também uma diversidade de escolha de cursos, né? Como hoje nós sabemos, bom, podemos estudar o que desejar, dá para estudar, né? Então não tinha na época. Veio, sim, a possibilidade do estudo numa graduação, mas com uma opção, que era a pedagogia, né? Eu me encantei pela área, inclusive tive algumas experiências com educação de jovens e adultos, e assim eu entro na educação, pelo movimento hip hop, né? E no meio da graduação, eu já comecei a trabalhar, que é um pouco isso que a Joyce traz, né? Os jovens que precisam, né, apoiar suas famílias, né? Então, eu me vejo nisso também, quando, né, você trouxe, eu me vi, né, na época, nesse ponto. Então, enquanto estudava, trabalhava, já comecei a entrar realmente na área ali da educação, com estágios e tudo mais.
me apaixono pelo estudo de alfabetização, e quando termino a graduação, nesses contatos ainda com o movimento hip hop muito forte, eu decido fazer o mestrado na Unicamp. Então, mais uma vez, o hip hop ali, do ladinho, porque, né, fiz todas aquelas etapas, enfim, de processo seletivo, passei e estava tudo certo, e aí eu olho para esse meu mestre, o Banks, e falo, eu acho que eu não vou, não. Ele, como assim? Eu falei, vai sim. Enfim, então, por que eu estou trazendo essa história, né? Como é importante, né, a gente ter na nossa trajetória educadores, mestres, professores e professoras, que também vai ajudando a fazer uma análise crítica da sociedade como um todo, mas também apoiando nesses caminhos, né? Porque como continuar, né? Como permanecer, entrar numa faculdade privada e permanecer sendo uma mulher negra, né? Como entrar, né, numa pós-graduação numa universidade pública, e que me deu uma outra referência, né? E também permanecer e continuar, né? E seguir trabalhando na educação. Então, quando vocês vão contando, né, a trajetória de vocês, e eu vou relacionando aqui um pouco com a minha construção e com o trabalho que eu desenvolvo hoje, me lembrei também de uma autora, da Eliane Cavaleiro, do silêncio do lar ao silêncio escolar, né? Quando a Joyce traz as questões, né, da infância, né, nas creches, como que o racismo, né, adentra as instituições escolares como um todo, né, em todos os segmentos, inclusive, e só vai se intensificando cada vez mais, né, como se opera, né, o racismo nas instituições, né? É algo que cada vez mais a gente vem estudando, e a gente sabe, se for pensar as questões das políticas públicas também, como o movimento negro foi, né, assim, muito importante para a nossa história, né? E tudo que é discutido hoje na educação, todos os documentos que nós temos, alguns documentos que temos hoje, assim, é fruto, né, de toda a história do movimento negro, das intelectuais negros que vem aí construindo conceitualmente o que a gente já estava apontando antes, né? E o que houve, né? Pensando aqui, né, as questões mesmo da aprendizagem relacionado a esse processo inicial, assim, de alfabetização, e também das outras didáticas, o que acontece é que os grandes especialistas das didáticas, mesmo sendo ouvindo que, bom, tem racismo acontecendo na escola, se distancia. Então, se constrói, né? Tem uma história aí de muitas teorias importantes das didáticas, né? E aí eu estou falando de qualquer área do conhecimento, e não se olha para todas essas questões que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, quando eu entro na sala de aula, como professora, né, alfabetizadora já do ensino fundamental, e já sabendo, né, dessas vivências, né, todas que eu vivi também como mulher negra, eu começo a ouvir algumas frases das crianças, né? E então vou compartilhar com vocês 3 delas. Então eu começo a escutar. Entre as crianças brincando, não é aula, eu mediana aula, elas, na relação entre elas, né? E isso já na instituição, né, que eu estou representando aqui hoje no ateliê Escola Caia. Então, prende esse cabelo bem preso. Não deixe nenhum fiozinho subir. Aí todo mundo da sala vai gostar de brincar com você. O nome é fictício, Caroline, 6 anos. Que nojo! Que cabelo é esse? Sai de perto de mim. Kevin, 6 anos. Pro, quando eu crescer, eu posso trocar a cor da minha pele? Letícia, 7 anos. Isso foi ao longo do tempo. E tenho outros registros, mas eu destaco esses, porque eu começo a fazer um trabalho que com foco ali na alfabetização, que era, né, a área ali que eu estava no momento, de enquanto alfabetizo essas crianças, eu também empodero essas crianças negras, eu também faço um letramento racial com toda a turma, para as crianças brancas também se racializar nesse processo, com o olhar de tudo que a gente sabe do documento, né, da educação para as relações étnico-raciais, olhando para isso. Então,
Se nos projetos didáticos, sequência didática, tem lá as expectativas de leitura, de escrita, dos conteúdos de matemática e de todos os outros conteúdos do currículo escolar, precisa também estar as expectativas relacionadas ao letramento racial. Estar junto, porque a gente não quer uma questão de temática, né? Só no mês de novembro, que a gente traz a capoeira como uma referência, que para mim também é uma referência de todos os aspectos. Não é. A gente quer realizar um trabalho que ele seja contínuo e transversal e central também, né? Não é a coisa que está à margem, não, ele está no centro, né? Então, eu lembro, falando disso, eu lembro de um outro autor também interessante, assim, de pensar a questão do letramento racial, que é o Adilson José Moreira, né? Que ele vai falar, bom, o racismo é um obstáculo ao alcance, é um obstáculo para o alcance da justiça em quaisquer democracias, né? Em especial daquelas que negam que existe o racismo, né? Como veio todo um processo da nossa história aqui no Brasil, né, da democracia racial, essa falsa ideia, então, quanto isso foi prejudicial também, né, para o nosso país. Então, o que eu comecei a desenvolver na época como professora, eu construí um projeto, Meu Cabelo, Minha História, e ali estavam as expectativas de leitura, as expectativas da linguagem oral e as expectativas com relação ao letramento racial. Né? E hoje, que eu estou agora num cargo de gestão, e aí é importante, eu acho, que marcar que como é importante ter profissionais negros na educação em diversos setores, né? Assim, professores, professoras, coordenadoras, diretora, e, enfim, nos outros segmentos da educação também, porque isso faz toda a diferença, né? Quando eu fui desenvolvendo esse trabalho com essas crianças, automaticamente as famílias também foram se aproximando. E aquelas famílias, algumas vinham me buscar, me procurar para poder pedir orientação de coisas que estão ouvindo, ou de penteados diversos do cabelo, né? Ao mesmo tempo, outras famílias que vinham, as famílias brancas, que vinham também, que traziam também notícias do que estava aparecendo nas casas, né? E aqui a escola, Ateliê Escola, como eu disse para vocês, é de tempo integral, e ela atende as favelas da linha do 9 do CEAGESP, mas também tem um programa plural que vem crianças de outra realidade social, e essas crianças ficam juntas numa mesma sala, né? Então também traz ali uma dimensão também de conflitos, para além, para que tenha essa intersecção mesmo de raça, classe, gênero, assim, né, no dia a dia, né, da escola como um todo, né. E para finalizar aqui minha fala dessa parte que a gente está conversando, hoje, como atuando na coordenação, né, e podendo ter esse olhar mais macro, né, do trabalho, eu vejo como é importante cada vez mais ter profissionais negros em posições de decidir, para poder também incidir aí nas ações institucionais, poder também incidir nas questões das discussões, né, maiores no âmbito da política, né, para pensar em educação de uma maneira mais, né, com equidade, né. Então, eu fui caminhando o meu pensar ao ouvir vocês por aí, por tudo isso que eu disse até aqui, viu? Nossa, muito, muito bom. Essa rodada já deu uma boa sacudida. Sim, eu confesso que eu estou dando graças a Deus que a Ana vai puxar o próximo bloco. Mas eu queria só destacar algumas coisas que vocês disseram, que está justamente pautado nas diretrizes que a gente acabou de produzir, né? Então, acho que a dimensão do reconhecimento, né, do racismo, do compromisso com a reparação, né, e quando você assume em alguma dimensão a existência do racismo, né, quando você afirma a existência do racismo, você necessariamente vai precisar pensar em políticas de equidade, né, para garantir que condições diferentes sejam asseguradas para
pessoas diferentes, né? A dimensão da cultura, né? Do reconhecimento dos saberes dessas comunidades, da trajetória, do histórico, né? Então, como é que tudo isso e de outras tantas, né? Como pertencimento, coletividade, né? Então, tudo isso, acho que em alguma medida vai reafirmando aquilo que as políticas públicas educacionais, as práticas dos professores, dos gestores, das famílias, etc., precisam estar alinhadas, precisam estar ancoradas, né? Então, acho que aqui vocês já foram dizendo, a partir das próprias trajetórias, né? Então, à medida que vocês iam dizendo, eu fico imaginando as dezenas de milhares de milhões de corpos negros que estão na escola agora, né? Carregando trajetórias tão semelhantes com as que a gente acaba de narrar aqui, né? Como é que essas trajetórias, a perspectiva da reparação, como é que tudo isso está orientando os fazeres dos nossos colegas professores, né? Então, acho que essa primeira rodada foi um chamado, né, para olhar para essa especificidade e dizer como é que essas subjetividades vão atravessando esse processo de viabilização do direito à educação e, por conseguinte, de todos os outros direitos sociais, né? Então, é muito boa, essa rodada foi maravilhosa, muito boa. Eu vou passar para a Ana, e vou já deixar aqui um anúncio. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou roxo. Eu não sou um Umpa-Lumpa do Willy Wonka. Eu vou precisar sair para reiniciar minha câmera, mas eu volto já e a Ana vai puxar essa segunda rodada com vocês. Já eu retorno aqui com vocês, tá bom? É um segundinho. Fernando, roxinho, vai lá, volta da sua cor. Bom, gente, acho que primeiro eu quero também dizer o quanto eu estou muito feliz e emocionada com essa primeira rodada, assim, né? Acho que tem aqui algo que eu queria enaltecer desse grupo, né? Que para além da experiência de vocês, tem uma diversidade etária aqui, né? Com diferentes tempos de experiência. E assim, isso é muito bonito a gente ver, né? O mestre Cláudio, se me permite, né? O mestre Cláudio trazendo processos de transformação, olha que coisa linda, é isso. Processos de transformação ao longo do tempo. Então, é o professor que se renova, que olha para o tempo presente e que coisas que a gente dizia, a gente não diz mais e não deve dizer mais. Então, o educador, né, ele precisa estar muito aberto a essa experiência de se transformar. Então, acho que nessa primeira rodada, né, ficou muito evidente, e que bonito a gente ter a oportunidade de ouvir os mais velhos, ouvir a juventude, né, e aí a gente aprende com esses tempos e com essas diferentes formas, né, de estar no mundo, de pensar e de se transformar. Também quero dizer aqui, né, algo que me chamou a atenção na fala dos três, né, que para além da formação acadêmica importante, dos estudos, da literatura, tem uma transformação interior. E aí a gente se modifica como educador, e é isso que eu tento fazer o tempo todo da minha, também já uma trajetória longa como professora. Então, a cada dia é uma transformação. Quando eu entro na sala de aula, estou ali com os meus estudantes da educação de jovens e adultos, né? Eu repenso o tempo todo aquilo que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer para melhorar, agora amparada por toda uma formação que a vida vem me dando e que eu também sou muito grata, que eu não tive lá na minha graduação, olha só, né? Mas que aí, quando a gente está disposto a aprender sempre, a gente vai se transformando e, na minha concepção aqui, tentando ser um educador cada vez melhor. Então, só queria fazer esse preâmbulo aqui para dizer o quanto foi muito impactante para mim essa primeira rodada. Mas agora... e Karina, só queria te dar um recadinho. Acho que na hora que você fala, o seu colarzinho bate no fone, então fica um ruidinho. Então, não precisa... eu ia falar para você não tirar o colar, mas talvez evitar... Eu acho que foi isso, tá?
O evitar de se mexer vai ser mais difícil. É difícil. Então, como eu te entendo. Então agora sumiu o barulhinho, tá bom? Obrigada, querida. É só para deixar aqui o áudio perfeito. Também quero ressaltar um ponto importante que vocês trouxeram, né? Que a educação antirracista, ela é currículo, ela não é um penduricalho, ela não é um acessório, ela não está num momento do ano letivo, mas ela organiza o currículo e as diretrizes, né? E vários outros documentos que também são citados nesse caderno de diretrizes, traz, né, isso muito fortemente. Como é que a gente trabalha educação antirracista no currículo e pensando em todas as nossas ações dentro da escola. É aí que eu quero trazer a pergunta para vocês. Vocês já trouxeram um pouquinho, mas eu vou agora para a escola, né? Então, a gente vai aterrissar no contexto escolar. Então, eu queria perguntar para vocês como é que conhecer os estudantes, como o mestre Cláudio disse, que foi nas comunidades, Joyce, Karina, é fundamental para que vocês pensem as práticas pedagógicas na escola. E aí eu penso em prática pedagógica, não somente o conteúdo, mas a organização dos tempos, do espaço, das relações que a gente procura estabelecer nessas práticas, num currículo decolonial. Então, como é que conhecer os estudantes ajuda vocês a pensarem em práticas pedagógicas antirracistas, e eu vou trazer educação integral aqui, não somente pensando no tempo, né? Porque quando a gente tem o tempo expandido, a gente precisa cuidar do que fazemos com esse tempo, para não aprisionarmos os nossos estudantes, senão a gente vai repetir situações, né, racistas ao longo da história. Mas eu vou trazer educação integral enquanto concepção, e aí perpassa por currículo, por práticas pedagógicas, né? Por pensar esses espaços, as relações de convívio. Então, acho que eu queria trazer as práticas agora para essa rodada, tudo bem? Aí a gente agora faz um movimento, talvez começar por Karina, então, pode ser? Fê, foi o mestre, a Jó e Karina. Então, acho que agora pode ser Karina, mestre e Joyce. Podemos fazer assim? Então, Sim. Palavra com vocês. Tá certo. Bom, eu sempre, não sei como que é nas instituições de vocês, mas em várias instituições que eu passei, tinha um ritual de começo do ano entre professoras, em reunião pedagógica, que a professora que estava com uma turma senta num diálogo com a nova professora, um pouco para poder contar sobre a turma que está chegando. Então, tem esse ritual, não sei como que é isso nas outras experiências, né, por outros cantos desse nosso Brasil, né, gigante, né? E nesse momento desse tipo de conversa, eu vou confessar para vocês aqui que eu preferia não saber algumas coisas. Por quê? Porque as crianças e adolescentes, né, e eles mudam muito de um ano para o outro. E eu sempre gosto de ver a totalidade, assim, a complexidade que vai chegar, sem eu imaginar assim, essa criança teve questões sérias com essa criança, de conflitos sérios, importantes, que foram encaminhados, que foram cuidados. E aí vem essa criança para essa minha turma. E essa criança a escola, eu acredito que também é um espaço muito importante de sociabilidade. E nessa relação entre as crianças, elas aprendem muito, né? E na nossa mediação também, porque a gente somos profissionais da educação e temos que cuidar disso, né? Mas eu sei o quanto ela pode mudar a forma de se relacionar só o fato das vivências de encaminhamento que ocorreram no ano anterior. E que eu não preciso colocar aquela criança numa caixinha, de que essa criança possivelmente vai ser assim, 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 nessa turma comigo. E quando eu recebo a turma, eu sou a pessoa nova no grupo, como professora, né? Porque eles já estão ali, né? Já se conhecem, né? Então eu gosto de olhar, quando você me traz essa pergunta, o que eu penso? Bom, eu sempre gosto de ver, de conhecer a turma, para além daquele conteúdo que eu preciso dar, né?
Então, nessas situações de brincadeira, que as coisas aparecem de maneiras bem profundas, nas mediações da aula também vai aparecendo. E eu consigo ter um mapa desse grupo logo no primeiro mês, e eu consigo identificar coisas que eu falo, vai ser interessante então trabalhar determinado conteúdo, ter mais rodas de conversa para tratar de algum assunto que eu percebi que brotou mais ali na sala. Então, assim, conhecer o estudante, a sua cultura, a sua história, a sua família, é estruturante para o trabalho pedagógico também, porque a gente tem um currículo, né? Tem tudo que precisa ser acompanhado e tem toda essa cultura e esse conhecimento que o estudante traz para dentro da sala de aula, que é preciso ser valorizado. E cada território é um território. Né, assim, eu já fiz muito trabalho em muitas localidades aqui de São Paulo, de periferia, favelas, e cada favela é uma favela, cada beco é um beco, então cada escola é uma escola, né, cada território que essa escola está inserido tem uma dinâmica, né, cultural, uma dinâmica muito específica do território, e como e isso aparece na sala de aula, mesmo quando o professor não quer ver, aparece, né, e é muito importante valorizar, porque eu acho que isso é mais uma ferramenta pedagógica, de repensar trabalho, de incluir conteúdos que ali não estava previsto, de aprender com esses estudantes, porque eles estão produzindo conhecimento o tempo todo, aprender com essas famílias que também produzem conhecimento o tempo todo. Então, eu acho que é fundamental para o trabalho, assim, né? Então, aqui, né, no Ateliê Escola, nós fizemos o ano passado um mapeamento antirracista para ver todas as práticas pedagógicas, assim, né, do currículo, o que tem sido criado e construído pelos professores e professoras, né, equipe de gestão. Então, é interessante também esses momentos que a gente tem um mapa geral, assim, de tudo que está sendo desenvolvido, né. Eu acho que aqui, ao longo da nossa conversa, eu vou podendo destacar alguns deles, né, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é fundamental, assim, conhecer os estudantes. Obrigada, Karina, obrigada. Depois a gente volta mesmo. Sei que a gente tem muita coisa para falar, mas temos que nos ater ao tempo aqui. Vamos. Professor Cláudio. Eu estou aprendendo muito aqui, viu, minha gente? Obrigado pelas aulas. As experiências de vocês são muito construtivas no meu jeito de viver. É uma coisa que eu observo na capoeira, é que muita coisa que a gente passa vem da oralidade. Eu sempre tive dificuldade de usar referência bibliográfica da capoeira a passar conteúdo de capoeira. É muito raro alguém escrever, né, sobre capoeira. Mas a gente usa muito o recurso da musicalidade, da oralidade e da história do quilombo, né, que a base vem, no meu entender, direto de lá. Tem as apresentações que a gente faz e que, para começar a roda, a gente canta uma ladainha. A ladainha é uma história que você queira inventar, contar, que não tem coro nem refrão. É só o puxador que canta. E eu peço permissão para cantar uma ladainha para vocês, que eu uso muito nas apresentações, principalmente na escola. Dona Isabel, que história é essa? E Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que libertou a escravidão. Eu estou cansado de conversa, eu estou cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue, que não dava esse país, que o nego transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes, ainda por si faz ser agora, com a verdade da favela, não com a mentira da história. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade, de se ensinar para os nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, que fez herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos e já jogava capoeira. Viva Zumbi.
Essa é a história que a gente conta. Essa é a base. E eu tenho muito orgulho de ter tido esse dom e esse ensinamento desde os 12 anos de idade, do que vem a ser essa luta de libertação. Desculpe a emoção. Em 98, eu fui convidado para trabalhar com capoeira terapia. E eu não sabia o que era isso, capoeira terapia. Uma terapeuta haitiana chamada Márcia de Oliveira me convidou para trabalhar com capoeira, com essa missão de ajudar a mudança comportamental, psicológica de algumas crianças e adolescentes. E foi quando eu fui ver que a capoeira, quando você joga um com o outro, você obrigatoriamente tem que entrar em contato visual. As pessoas tímidas, retraídas, sempre conversam olhando para o chão, andam olhando para o chão. E a capoeira te obriga a entrar em contato com o outro na ginga, já na ginga. Começa a gingar, começa a proteger o afeto que está ligado no peito, a racionalização vem para frente, porque você se projeta um pouco para frente, e recua no momento da defesa. E aí eu vou começar a estudar a capoeira também nesse aspecto. Como é que ela transforma também a agressividade na criança, que é necessária você ser agressivo em alguns momentos, né? Mas sem precisar tocar o corpo do outro. Né? É aquela criança que vai, aquele adolescente vai procurar emprego e ele tem que se impor, ele tem que fazer um confronto, né? Pela vaga do trabalho que está pleiteando. Então, a capoeira sempre vem mostrando para mim, para as pessoas que têm esse entendimento, de que ela é necessária para o nosso dia a dia, para o nosso instinto de defesa, né? Eu já tive grupos de mulheres, com 30 mulheres, que eu ensinava capoeira como defesa pessoal. Na Polícia Militar, eu implantei a capoeira na Polícia Militar para 236 mulheres fazerem capoeira como defesa pessoal. Eu já ensinei capoeira no BOP, no Batalhão, né, de Operações Especiais. Já ensinei no manicômio judiciário para acalmar jovens assassinos, né? Quer dizer, ela transita em diversos momentos, em diversos lugares, atuando de uma forma específica. Ela acalma e ela desperta a sua agressividade, que você precisa botar para fora, né? Esse confronto, sem bater no outro. Né? Eu sempre repito, a capoeira para mim não é violência. Capoeira é equilíbrio. E aí, quando vocês falam na bibliografia de vocês, que todas vocês quiserem ter 10 livros, 10 mil livros que eu não li, né, na trajetória de vocês, na minha formação, mas a minha formação está na oralidade, está na vivência, minha experiência do dia a dia, cada criança que chega querendo ser forte, cada criança que chega com medo de entrar em contato com o outro, e essa experiência dia a dia é que vai me ensinando muita coisa. Eu já deveria ter colocado em livros, né, a minha experiência para aqueles que não tiveram acesso a essa bibliografia. Mas o meu dia a dia tem sido assim, né? Hoje eu dou aula só para mestres, não dou aula mais para criança nem adolescente. Vou voltar a dar aula agora, por uma questão minha pessoal. Eu tenho um filho que está com suspeita de autismo, né? Autismo leve, e eu sinto que casa de ferreiro, espeto de pau. Eu preciso cuidar do meu filho, assim como cuido dos filhos dos outros. Então, eu vou voltar a dar por causa da minha criança que eu tenho aqui em casa. Tenho um filho mais velho de tetraplégico, que eu vou abrir um espaço para ele dar aula de xadrez. Ele é campeão de xadrez. Então, hoje eu estou olhando mais para os meus filhos, sabe? Eu olhei muito para os tantos mil alunos que eu já tive aqui. Mas eu agradeço muito a experiência que estou tendo com vocês nesse momento e sei que vou sair daqui muito mais convicto que a gente está na luta certa da maneira correta. Vocês são show. Valeu, obrigado. Obrigada, mestre, pela emoção que o senhor provocou aqui também. Muito obrigada.
Vamos lá, Joyce. Oi, de novo. Em relação à pergunta sobre como conhecer, né, os estudantes e as famílias faz com que a educação antirracista integral de fato aconteça, né? Eu já vou falar novamente, vou trazer uma citação, Nego Bispo, né? Tem um momento que ele diz o seguinte: um rio não deixa de ser rio porque ele conflui com outro rio. Ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Então, eu penso que quando eu entendi, porque teve um momento de acessar a educação, de entrar como professor, de estar na universidade, a universidade não nos forma para a sala de aula, tampouco para a gestão escolar, né? A gente chega na escola com distanciamento das crianças, achando que a gente tem que ensinar a gramática normativa, que a gente tem que falar sobre determinados conteúdos e pronto, eu tenho um currículo ali para trabalhar, mas um currículo que esquece as pessoas que estão ali, né? E quando a gente passa a entender que esse currículo, que não é o culto, que está ali na sua frente, que é a pessoa, tudo faz diferença, né? Faz total diferença e a gente começa a perceber que as pessoas precisam de afeto, que as pessoas precisam de cuidado, que as pessoas precisam ser olhadas, que as pessoas precisam ser vistas, que elas precisam de toque, né? E a educação, ela se faz por gente, e gente precisa de gente, né? A gente conflui, a gente se fortalece. Mas não é o que a gente aprende na vida, na educação, no caso, né? Nas universidades, eu quero dizer. E aí, quando eu percebi isso, eu entendi que os estudantes e nós iríamos nos constituir enquanto pessoas integralmente, né, naquele espaço, se a gente se conhecesse de fato. Se eu abrisse um espaço para que eles me conhecessem e que eu os conhecesse. Então, eu comecei a ter as aulas, era professora na Prefeitura de Língua Portuguesa, antes de acessar a gestão, e nas aulas de língua portuguesa, a gente tinha um momento para se conhecer. Eu trabalhei com os alunos na antiga quinta série, né, que agora é o 6º ano, eu fiquei com eles da quinta até a 8ª série, que ainda era série na época. E a gente se conhecia, a gente se via, a gente se enxergava, né, a gente se tocava, a gente se abraçava. E eu conhecia as histórias, eu andava pelo território, eu ando pelos territórios. É importante que a gente entenda que as pessoas, como todos aqui estão dizendo, e a gente está tendo uma aula maravilhosa com todo mundo, que pessoas, elas fazem parte de territórios, e esses territórios, eles têm história. Então, a gente tem que chegar nesses espaços sabendo que a gente está indo para lá e já existe uma história antes da gente, que a gente tem que respeitar esse espaço, a gente pede licença para entrar, né? A gente pede licença para entrar nessa roda, como a gente pede licença na roda de capoeira. Eu não vou chegar no território dizendo como aquele território precisa se constituir. E, enquanto gestora, eu também entendi isso, e entendi que, para vencer a necropolítica, eu precisava ser uma pessoa que olhasse para as pessoas que ali estão. Então, assim, algumas experiências. Como diretora da EMEI, eu fui diretora na prefeitura da EMEI Maria Tereza Fumagalli. Eu acessei a direção naquela escola. E é uma escola que a acessibilidade para as crianças ela é muito difícil. E eram crianças de 4 e 5 anos que acessavam o espaço. E aí eu fui percebendo que as crianças elas tinham que vir a pé e que elas demoravam bastante para chegar e que muitas vezes eu nunca tinha saído quando eu cheguei e chegavam muito cansadas, elas andavam muito, então você via que as crianças chegavam cansadinhas, assim, sabe? Eu falei, cara, o que está acontecendo? E a Prefeitura de São Paulo tem um transporte escolar gratuito que é o TEG. E aí eu falei, vamos andar pelo bairro para ver qual o percurso que essas crianças fazem. É um bairro periférico, majoritariamente de pessoas negras, que sim, que passa por uma questão de racismo ambiental, não tem acessibilidade, não vai ter árvores, não tem, a gente vai passar por comunidades, né, por ocupações, e essas ocupações elas vão ter vielas, elas não têm asfalto e etc. E aí eu fui fazer o percurso das crianças, eu fui andar a pé para ver, e aí como é que essas crianças estão chegando na escola. E aí eu vi que para mim, foi muito ruim fazer aquele percurso. Para mim, que sou adulta, que estava de tênis, que estava andando ali, uma dificuldade muito grande para as crianças fazerem
aquele trajeto para chegar na escola. Como que a gente vai ter uma educação de qualidade social se a criança já chega na escola exausta, porque ela teve que caminhar um tanto por um espaço que ela não consegue, que ela compete com o carro, não tem calçada, etc. E aí eu fiz esse percurso todo, tirei fotos, encaminhei para a Diretoria Regional de Ensino, porque o TEG ele é uma política pública para que as crianças tenham acesso ao transporte escolar gratuito. E aí existe uma legislação. As crianças que vão ter direito são crianças com deficiência ou crianças que moram a mais de 1,5 km da escola, ou se tiver barreiras físicas. E as barreiras físicas vão ser, por exemplo, ausência de calçamento, elas não conseguirem transitar se não for pela rua, todas essas coisas. E aí eu mandei as fotos para a prefeitura, fiz um dossiê, mandei as fotos para a prefeitura, falei com as famílias, etc., porque a gente precisa estar junto com as famílias, e fazer essa caminhada me mostrou que, assim, cara, que difícil, né? Porque na época que eu ia para a escola era 2 quarteirões da minha casa. Eu ia a pé, mas assim, ia pela calçada, etc. e tal. Eu tive uma experiência que não foi igual à experiência de muitas crianças pretas na sociedade. E aí eu fui pedir o TEG. Eu falei, eles precisam do TEG para eles conseguirem chegar aqui e eles poderem ter acesso a essa educação integral, pensando e não era de tempo integral, mas integral pensando na integralidade do sujeito, e que eles conseguissem acessar todas as possibilidades ali na escola, porque eles chegavam exaustos, eles queriam dormir, eles estavam suados, eles estavam cansados. E aí eu encaminhei para a diretoria, e aí é uma coisa que eu discuto fortemente na diretoria, que eu acho que é fundamental a gente falar, que as questões étnico-raciais, elas precisam perpassar todas as secretarias. Não adianta a gente falar de educação integral antirracista só no pedagógico. Não adianta eu ter uma reunião com o núcleo pedagógico para discutir a importância da educação antirracista, mas o TEG não discutir sobre isso, que é o transporte escolar gratuito, mas as verbas não discutirem sobre isso, a demanda não discutir sobre isso, o RH não discutir sobre isso. A gente vai estar segmentando o que não tem que ser segmentado, porque a legislação, a LDB foi alterada no artigo 26A, é legislação. Então, todos os segmentos têm que discutir, e não deveria ser segmento, porque a gente está falando de educação e tudo é pedagógico. Se tudo é pedagógico, não faz sentido o TEG. Quando eu fiz esse encaminhamento, à época, no primeiro momento, a pessoa que atendeu, ela não está mais lá, ela falou assim, essa foi a fala, eu acho importante pontuar. Ela falou assim, não confunda dificuldade de acessibilidade com lugar feio. E aí vem aquela questão do o que é belo, né? Do que a gente está falando? Aí eu falei, peraí, você está querendo dizer o que com isso? Porque a gente está falando de uma concepção de belo que está atrelada a esse racismo ambiental também, né? O belo vai ser Alto de Pinheiros, o belo vai ser Moema. E ela disse isso. Eu falei, então agora a gente vai ter que discutir o que é beleza. E foi uma luta, mas as crianças conseguiram o TEG. E aí eu tinha aproximadamente 520 crianças matriculadas na EMEI Maria Tereza Fumagalli. 300 crianças tiveram direito ao TEG. 300 crianças tiveram a garantia de chegar na escola com dignidade e ter condição de participar das atividades que iam pensar elas de forma integral, sem estarem exaustas. E isso é uma luta por uma educação integral e antirracista, porque a maioria dessas crianças e famílias eram famílias racializadas. Então, a gente estava falando, segundo a pessoa que me atendeu à época, de um lugar feio, e não de um lugar que não tinha acessibilidade, que faltava políticas públicas e que faltava um olhar mais apurado para aquele lugar. E aí a gente conseguiu o TEG para essas crianças, e aí elas tinham direito de chegar na escola com qualidade. Também, quando eu saí da gestão da EMEI, eu fui para a EMEFS, ao Perus, e continuei com essa discussão de que é preciso uma aldeia, né? E aí a gente tem que ser essa aldeia. A gente tem que ser essa aldeia, e a escola consegue fazer esse elo trazendo as famílias. É fácil? Não é fácil. É fácil você construir esse diálogo com família, escola, etc. Ninguém está falando que é fácil, mas é chegar nos territórios pedindo licença para as pessoas que lá estão, e entendendo qual é a ideia daquelas pessoas daquele território. E eu cheguei em Perus, um espaço de luta, um espaço que tem uma história de luta, né, que teve a maior greve da história, um espaço dos queixadas, um espaço que
que fervilha a luta. E aí eu fui para Perus e lá eu cheguei, fui conhecer esse lugar, fui conhecer os espaços de cultura desse lugar, as famílias, e a gente está nesse trabalho agora de construir. Eu cheguei lá com a pandemia, então eu cheguei em 2020, aí não vi quase ninguém, e a pandemia marcou muito essa questão do racismo e da necessidade de uma educação integral e antirracista. E aí, na pandemia, eu entendi que, porque os diretores, os gestores, eles estavam nas escolas, porque a gente estava atendendo as famílias nas escolas, enquanto os professores e estudantes estavam remotamente. E naquele momento a gente percebeu o quê? O que eu preciso fazer agora? Fazer documentação ou tentar alimentar essas pessoas? Porque naquele momento as pessoas tinham fome. E isso também é um olhar que a gente tem que ter para pensar a integralidade. Os estudantes não tinham como acessar as aulas inicialmente. Por quê? Porque famílias estavam vendendo seus celulares para comprar comida. E a gente precisava saber disso e entender que é a mesma coisa. Perus é o último bairro de São Paulo, periferia, que a gente sabe que tem várias ocupações em Perus, a gente tem uma diversidade de questões de classe mesmo, né? Vai ter pessoas que têm uma situação financeira melhor, vamos ter pessoas que estão em ocupação, e naquele momento eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa que a gente não tá entendendo, e as famílias começaram a pedir comida na escola. Olha, a gente precisa comer. Só que o alimento que vem para as crianças, a gente não pode mexer para dar para as famílias. E aí a gente começou um movimento, junto com a PUC. Eu fiz mestrado na PUC e sou doutoranda pela PUC. A gente começou um movimento com as Brincadas, que é um projeto que eu participo. E também sou bolsista de CNPq, acho que é importante falar sobre isso, porque a minha pesquisa em gestão está nessa linha também agora, para pensar uma gestão que vai ter bases contracoloniais para lidar com essas questões desses sedimentos que a gente tem. E naquele momento a gente falou, eu falei para o pessoal, eles precisam comer, gente. Não dá para a gente discutir agora assim, como vai ser a aula online? Porque estava todo mundo nessa, como eles não vão conseguir ter aula. E a gente precisa chegar nessas pessoas com o que eles precisam nesse momento. E aí a gente foi atrás, campanhas com pessoas, com instituições, e a gente conseguiu cestas básicas, junto com o Seja Perus. A gente fez esse trabalho coletivo ali para alimentar as pessoas. No final, mais para o meio do ano, chegou cesta pela prefeitura, mas até chegar a cesta pela prefeitura, nós estávamos fazendo esse movimento. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se a gente não conhece as famílias com as quais a gente está lidando, se a gente não olha para as pessoas, se a gente não enxerga as pessoas, a educação por si só, de ensinar análise sintática, etc., ela não vai fazer sentido nenhum. Ela não vai fazer sentido. As pessoas não vão se sentir acessadas se você não sabe quem elas são. Na EJA, minha primeira aula com eles é para construir uma comunidade, os Bell Hooks, e a gente faz esse processo de construir uma comunidade. Como vai dizer Bell, para construir uma comunidade, a gente precisa que as pessoas se ouçam, simplesmente se ouçam, que professores ouçam os estudantes e que os estudantes ouçam os professores. E aí eu falo para eles quem eu sou, que eu gosto muito de falar sobre isso nas minhas formações, quando eu dou formações. Na pandemia, eu comecei a dar formações também. Por quê? Porque eu percebi que a gente precisa olhar para as pessoas e das necessidades delas. As necessidades das famílias, majoritariamente, era comer, né? Era se manter vivo. E as necessidades dos professores naquele momento era entender que a Covid-19 ela estava acentuando a questão desse distanciamento de pessoas pretas, que eram as que estavam mais morrendo, porque são as pessoas mais vulnerabilizadas. E aí eu comecei a dar formações para os professores e gestores, enquanto a gente fazia esse movimento na escola de atender as necessidades básicas das famílias. E aí eu acho importante falar para vocês, né, do merchan mesmo, que disso saiu um capítulo que eu escrevi que chama Pedagogia Engajada para Racializar a Educação e Resistir à Necroeducação. Está no livro Pedagogias Insurgentes para Romper a Necroeducação, está nesse livro aqui. E foi um movimento que eu fiz, que eu falei, é isso que eu preciso fazer agora, eu preciso, com as famílias da CELMF Perus, pensar em como elas vão. Eu quero que essas famílias voltem, quando a gente voltar ao presencial, então elas precisam comer. O meu foco primordial não é que elas acessem o Google, porque elas estão sem celular, é que elas acessem alimento.
Aí a CEL-MF Perus, junto com o CIEJA Perus, fez movimentos. E, assim, quando a gente não conseguia as doações efetivamente de empresas, a gente fazia vaquinha com os professores. Gente, e aí? Tá precisando, tal família tá precisando de comida, o que vocês podem fazer? E a gente fazendo as vaquinhas e vamos levar para essa família, porque eles estão precisando de comida, para a gente conseguir que essas crianças voltem quando isso acabar. Nesse mesmo tempo, eu estava dando formações para os professores e gestores online para a gente falar sobre essa necroeducação. Gente, nossos alunos estão morrendo, e majoritariamente os que estão morrendo são os racializados, os negros, os indígenas, eles estão ali, eles precisam de comida, o que a gente vai fazer? E como que a gente reconhece essa necroeducação? E aí essa formação foi trazendo essa discussão para que as pessoas entendessem como que o racismo atua e como que a construção das identidades sociais de raça faz com que essas pessoas morram e que a gente não sinta falta porque são corpos matáveis, e a gente não quer que isso aconteça. Então, o movimento de você conhecer, de você enxergar, de você ter afeto pelas pessoas é fundamental para que a educação antirracista e integral aconteça. Então, eu trouxe alguns pontos que a gente fez lá para que a gente descolonizasse esse nosso olhar que é colonizado, nós somos colonizados e a gente precisa descolonizar todo o tempo. E para fechar, eu acho legal trazer uma fala do Rufino. Rufino, eu adoro os livros dele, que ele vai falar sobre descolonização. Ele fala o seguinte, que descolonização é a nossa capacidade de responder com vida a um sistema de mortandade. E foi isso que a gente fez, e é isso que a gente faz. A gente traz vida para lutar contra essa mortandade que é a necropolítica. E agora a minha discussão na gestão escolar é como ter uma pedagogia de axé contra essa pedagogia da necroeducação, porque axé é vida, né? Então a gente precisa pensar, enquanto gestores, como ter, e quanto professores, como manter essa pedagogia de axé, que vai contra essa necroeducação. O que a gente faz para isso? Termino aqui, porque senão eu não paro, tá, gente? Muito bem, muito bem. Obrigado, tá mexendo, gente. É isso. Tá mexendo muito. Então já vou agradecendo aqui. A gente tem um pouco mais de 30 minutos para fazer esse encerramento, então a gente vai optar por fazer 2 perguntas. E aí, diferente das rodadas anteriores, vocês se candidatam para essa resposta, tá bom? E aí a gente tem como teto 20 minutinhos para as duas respostas, porque aí dá tempo da gente fazer os encerramentos e vocês também se despedirem com tempo e com cuidado, tá bom? Acho que a Joyce trouxe... Acho que vocês 3 trouxeram antes, né? Muitas questões importantes que também estão lá, muito marcadas no nosso material, né? De diretrizes, né? Eu destacaria aqui o que o professor Mestre Cláudio fala sobre oralidade, né? Então, que lugar o conhecimento das comunidades, dos territórios, das pessoas ocupa nos fazeres e dentro da escola, né? Então, como é que esse conhecimento transcende os muros, as paredes e é reconhecido como conhecimento valorizado com equidade, né? Dentro desse currículo e dentro dessas práticas. A gente também falou muito sobre território, né? Então, sobre como é que o que o território vai anunciando para nós, o que o território vai contando para nós, e como é que essa compreensão sobre o território nos ajuda a orientar aquilo que a escola faz, né? E eu acho que tem uma afirmação que eu acho que é bem importante, que está muito ali destacada nesses exemplos que a Joyce foi trazendo, que é como é que a escola, ou seja, o equipamento escolar, ele é um polirradiador de direitos, né? E que ele não é estreito, né? Então, acho que essa é uma dimensão importante, né, do posicionamento da escola neste território. Ela não está isolada, né? Ela não está fechada em si mesmo. Ela precisa estar porosa desse território, desse tecido e dessa compreensão da sua função naquele território para a formação e para os sujeitos daqueles territórios. Então, acho isso muito importante, que em alguma medida vai reafirmando ali
todas as diretrizes que a gente foi trazendo no material de educação integral antirracista, que todo mundo pode ter acesso, poderá ter acesso a partir dos links que a gente vai disponibilizar. A pergunta que eu gostaria de fazer é: como é que uma estrutura familiar que historicamente teve negligenciado o direito a uma educação como essa que a gente está mencionando, e que em alguma medida sedimentou uma visão de escola estreita, bancária, transmissiva, punitiva, etc., como é que esse contexto que forjou a maioria das famílias que tiveram esse direito negligenciado, como é que essas práticas antirracistas, como é que esse compromisso com essas práticas antirracistas, elas podem favorecer uma aproximação das famílias, dos responsáveis do fazer da escola, e para construir esse projeto coletivo, né? Para a materialização de fato da escola como esse polo irradiador de direitos. Então, acho que essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2 eu passo para a Ana, que vai fazer, que tem a ver com isso também, e aí vocês podem ficar à vontade para responder as que vocês sentirem desejo. Obrigada, Fê. Eu vou retomar também uma fala que apareceu aqui, que é fundamental para a garantia da política de educação integral nas escolas, que outras políticas sejam acessadas e que, portanto, a intersetorialidade é fundamental. A escola não dá conta sozinha, né, de tudo isso que a gente conversou aqui. Então, eu só queria reforçar algo que já apareceu, e aí eu vou para uma pergunta mais direta, né, que é como que a escola, e aí vocês podem trazer as experiências de vocês, ela pode trabalhar com outras instituições parceiras, como organizações sociais, centros culturais, quilombos, aldeias indígenas, centros de saúde. De que forma a gente consegue aproximar a escola deste território vivo? Então, acho que a minha pergunta é essa, e agora a gente passa para vocês. Quem quiser pegar uma delas aí e começar a responder, fiquem à vontade. Eu posso começar? Posso? Eu vou começar pela pergunta da Ana, daí depois eu passo para a do Fernando. As redes, né? A gente fala de rede quando a gente está falando na escola municipal, principalmente, a gente fala do trabalho em rede, que o trabalho em rede é fundamental, que o trabalho em rede é super necessário para que o estudante e a família sejam atendidos de forma integral. Só que o trabalho em rede é uma fala, mas como que a gente vai fazer com que isso aconteça de fato? Porque falar sobre a rede é uma realidade, todo mundo fala, a rede precisa acolher, mas cada lugar está lidando com a sua questão de uma forma tão intensa, e estou falando atualmente mais ainda, que parece que é impossível a gente estabelecer essa rede. E aí, para estabelecer essa rede, o que eu tenho feito? Que vai ao encontro, inclusive, eu acho importante sempre pontuar, da minha pesquisa atual, que é sobre gestão escolar. Eu, buscando entender um pouco sobre a perspectiva iorubá de vida, por isso que a ideia é pensar modos de viver contracoloniais para pensar uma gestão escolar atualmente, porque a gestão escolar ela é colonizada como todos os outros espaços. E aí eu posso me entender enquanto uma diretora que eu sento lá, faço só a minha burocracia e pronto, e acabou. Ou eu posso me entender como Yalodê, que é um nome dado nos conhecimentos e nos saberes iorubás, que é aquela que sai para o mercado, aquela que sai para fazer as negociações. E aí eu tenho feito esse movimento. Como que eu tenho feito esse movimento? Eu entrei para o grupo da Pop Negra. O Pop Negra lá em Perus é um grupo da saúde, que discute a população negra. Então eu entrei para o grupo Pop Negra, estou lá discutindo com eles, dou formação, recebo formação, visito o CAPS, visito o CCA, visito a SPVV, faço formação com a UBS, BS vem até aqui, e aí é um movimento que, de verdade, ele vai ter que ser iniciado pela escola. E aí ele precisa ser iniciado pelo gestor da escola. Porque, assim, o que a gente vê muito? A gente vê
professores que têm uma intenção muito boa de fazer trabalhos voltados às questões étnico-raciais, por exemplo. Quando eu estava em sala de aula, eu fazia vários trabalhos. Só que se a gestão não quer que isso aconteça, se o diretor não usa a verba para isso, se ele não discute, como eu falei, o tag para isso, se ele não pensa que as crianças precisam comer bem para isso, se ele não se importa com todas as questões que não deveriam ser segmentadas, mas que deveriam andar junto pensando pedagógico, não acontece. E aí a rede, ela precisa ser acessada por aquele que está ali como no caso, e falo IALOD porque majoritariamente eu fiz uma pesquisa há pouco tempo e a maioria dos gestores escolares são mulheres. Então, essas mulheres, essas IALODs precisam sair da sua sala, precisam sair de gabinetes, que as pessoas chamam de gabinetes, precisam sair da sua sala, precisam ser acessíveis, precisam olhar para o entorno e pensar o que esse entorno precisa. Atualmente, a gente está construindo um grupo, é um coletivo que a gente tem, que está juntando com uma outra EMF, que é a EMF Filó, com o coordenador Éder, que está discutindo o Ecopark. Ali a gente está junto com tem alunos da ETEC, tem alunos que saíram da nossa escola e foram para outra escola estadual, e a gente está tentando montar um coletivo para pensar uma Perus mais ecológica, uma Perus que respire melhor. E tudo isso a gente está buscando a gente. Então, vamos lá. Pessoal, então eu vou em tal escola para conversar, para trazer para nós. Eu vou lá na UBS para conversar sobre o estudante tal e o estudante tal. Esse é um movimento que não é fácil. Ele demanda você ter disponibilidade de tempo e vontade de fazer com que isso aconteça. Porque senão a rede se torna algo que a gente fala, como a gente fala assim, o sistema. Ah, foi o sistema. Ah, foi a rede. Parece que é um negócio que a gente não consegue manusear de fato, que a gente não consegue ver de fato, porque é algo para além. E para que essa rede aconteça, alguém precisa fazer essa cola. E eu entendi nesse momento que os gestores escolares, né, no meu caso, diretora de escola, precisa fazer esse movimento. E a gente precisa também entender que, enquanto diretor de escola, você não é dono da escola, né? E a mitologia iorubá, que é a que eu estou estudando, mais aprofundadamente, vai dizer que a hierarquia ela existe, mas ela existe para organizar, né? Eu não estou lá para dizer para as pessoas, você faz isso, você faz aquilo. A gente organiza junto, a gente lida com as contradições, a gente vai ter contradições, a gente trabalha com as contradições, aprende com as contradições. A diretora é fundamental, o coordenador é fundamental, como vai dizer Paulo Freire, né? O diretor é gente, o coordenador é gente, o aluno é gente, a família é gente. E a gente precisa trazer toda essa gente, que são gentes, né, no plural, porque são diversas, para estarem juntos e pensar essa rede. Então, por exemplo, tem uma família, e aí uma coisa que acontece, eu não estou dizendo que todas as pessoas precisam fazer isso, mas a gente precisa entender isso que eu vou falar agora, porque fazer a rede funcionar, eu acho que todo diretor deveria fazer. Mas o que eu vou dizer agora tem famílias que têm meu celular particular. Ah, você é doida? Não, porque eu percebo que existem pessoas que tiveram a afetividade e o acesso ao olhar negados desde sempre. E que se eu não tiver esse olhar por elas, aquela criança que vai ficar 9 anos na escola, ela vai ser uma criança que ela não vai conseguir acessar a educação. Por quê? De fato, porque a mãe sofreu muito, e normalmente são mulheres pretas que tiveram negado o seu direito de educação na idade certa, ou são mães que são sozinhas, que os pais puderam abortar essas crianças assim que elas nasceram, que são mães cujos filhos têm deficiência ou transtorno neurológico, ou alguma questão. E aí essas mulheres, elas estão comigo aqui no meu WhatsApp, e a gente conversa, e eu acolho a fala dessas mulheres, a gente conversa junto, a gente também tem contradições, em alguns momentos, não é isso não, peraí, vamos pensar aqui. E essas mulheres fizeram o quê? Elas estão no conselho de escola, então o conselho de escola atua de fato, ele existe. E o conselho de escola existir também é fundamental para que a gente tenha rede. Porque se a gente não tem as famílias com a gente, é muito difícil você acessar os outros espaços, porque eu não vou saber que o aluno está passando pela UBS tal, não me interessa qual que é a UBS de referência, porque eu não sei o que acontece com esses alunos, e a gente precisa ter acesso a isso. E aí uma dessas mães, por exemplo, ela vai no CAPS, ela foi ao CAPS em um determinado momento, e o CAPS não queria, falou que ia
que o filho dela já não ia mais passar. Ela falou, não, ele vai. A diretora veio aqui, então eu vou conversar com a diretora para a gente marcar uma nova reunião para ele continuar. Ah, não, então não precisa. Não, ele vai continuar. Então, assim, a gente tem que ter essa rede. Ah, quem é? Fulana. Ah, tá, eu conversei mesmo com ela. Eu faço esse movimento. E é importante que as direções tenham essa disponibilidade de fazer esse movimento. E que vai ao encontro do que a Ana falou lá no começo, da gente pensar as questões de forma geracional. Eu sei que em algum momento da história o diretor era aquele que ficava só sentado no gabinete, mas atualmente, na história que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, a gente precisa se movimentar, né? Exu é movimento, a gente tem que movimentar, a gente tem que se comunicar. E a gente tem que dizer o que a gente precisa, se a gente quer que esse estudante tenha acesso de fato a uma sociedade que integralmente o atenda. E como eu estou no céu, o céu é um equipamento muito grande, né? E aquele território precisa ser educador, e não só no céu. Em qualquer espaço escolar, o território tem que ser educador. Então, se a criança está andando num lugar que não tem calçada, ela tem que ter condição de acessar aquela escola de uma forma segura. A gente vai contatar a CET, a gente vai até a subprefeitura, a gente foi à subprefeitura junto com os estudantes, então a gente está em contato com a subprefeitura, em contato com a saúde, em contato com o Quilombac, que está ali perto, que é um centro cultural muito importante, e a gente precisa estar em contato com todos e todas, e agora a gente está tentando fazer mais contato com escolas do entorno também, para ir nesse movimento. E eu acho que eu já falei muito, tá? Eu fiquei pensando aqui, ao te ouvir, também, como os grupos culturais dos territórios, né, são importantes de entrar nessa rede, né? Quando a gente construiu, né, esse documento, né, de diretrizes que está sendo lançado aqui, nas oficinas, né, que reuniu tantos grupos diferentes, né, quilombolas, indígenas, organizações não governamentais, né, representante de escolas públicas, né, foi possível ver também, né, a realidade de diferentes territórios pelo Brasil e como os grupos, como, né, capoeira e outros, né, que é da cultura, pode contribuir muito com esse trabalho em rede também. E eu concordo que é um trabalho que não é fácil, de mobilização, articulação grande, de grandes negociações também, porque cada área, né, o BS, se for, eu já tive uma experiência também relacionada à moradia, e articular o que é um processo de verticalização de uma favela, onde essa favela já existe há muito tempo, que tem uma escola ao lado, e como que é um processo de remoção de famílias e que impacto isso vai ter no cotidiano da escola. Porque vai ter, né? As famílias não vão continuar naquele lugar, vão se deslocar, sei lá para onde, né? Então, esse trabalho em rede, também, ele precisa ser pensado com esse olhar, né, que a Joyce trouxe de complexo, no sentido de também entender as dinâmicas sociais de cada território, para poder fazer bem esse trabalho acontecer, e é isso, de fato, é sair, é ir conversar, é comunicar, é ouvir, né, é tentar ir fazendo esse, né, esse caminho aí, que o resultado, quando de fato é feito nesse lugar, né, do se comunicar, do agir, de se movimentar, ele é impressionante, é um impacto que diretamente está também afetando ali as aprendizagens dos estudantes, das crianças, das famílias, nesse lugar da família se reconhecer como produtora de conhecimento, né, que esse conhecimento dessa família também pode adentrar, né, as instituições escolares. Então, só trazer esse elemento aí também como algo que é valioso, né, nessa construção de rede, para não ficar essa rede, né, imaginária, né, assim, mas uma rede real, né, assim. O senhor quer fazer algum comentário, mestre? Sim, nós, no nosso projeto, a gente não tem vínculo empregatício com a rede pública, né? Nós estamos, um projeto que eu apresentei, tem início, meio e fim, e a gente não tem essa visão, né, que a própria proposta da escola em tempo integral tem. Mas a gente faz a nossa parte do jeito que a gente pode. Mas, assim, nesses meus 40 e poucos anos aqui em Maceió, em Alagoas, eu aprendi muito que nós não somos Cláudio, não somos Ana, nem Joyce, nem Fernanda, nós somos números.
Na visão do gestor público, nós não somos seres individualizados que temos uma responsabilidade social. Nós somos número. Quanto mais número, mais voto. Quanto mais voto, mais permanência no poder. Então, a capoeira ela tem muito disso, né? Se eu quiser fazer um grupo de capoeira aqui na Grota do Arroz, eu não vou bater na porta do vereador, do deputado, pedindo camisa e calça antes de eu começar a dar aula. Eu primeiro tenho que ir para aquela grota, tenho que fazer o trabalho de implementação, de conscientização, de convite. Aí, quando eu estou com a turminha pronta, jogando capoeira, botando as pernas para o ar, eu não vou atrás do político, ele vem atrás de mim e diz, eu posso botar meu nome aí na camisa? Aí ele dá um uniforme, que o nome dele vai aparecer. Então, nosso dia a dia de transformação social, ela é muito baseada nisso. Faz, bota a cara na janela, depois vem o retorno. Então, eu acho que através da cultura capoeira, maculelê, samba de roda, puxada de rede, seja a cultura que for, a gente tem que, primeiro, apresentar a nossa beleza, a nossa importância para poder ser valorizado e poder barganhar o transporte que está falho, a merendeira que não foi contratada, entendeu? Caiu, acho. Então, a gente segue ouvindo o senhor. A gente te ouve, seu Cláudio. Ah, é? Aqui no meu celular ficou tudo apagado de repente. E voltou. Isso. Puxa. Bom. Acho que agora caiu. Agora ele caiu. Eu não sei, assim, se der um tempo, eu acho que eu acabei não falando do Fernando, né? Da pergunta do Fernando. Vocês acham que dá? Rapidinho dá sim, Joyce, por favor. Porque o Fernando fala da questão da formação dessas famílias, que foi uma formação bem tradicional, né? E como lidar com isso atualmente, assim, eu acho que é na formação mesmo. A escola ela tem que ser um espaço que se entenda formador, não só para as crianças que lá estão, uma formação em comunidade, a gente se forma junto. Então, com as famílias, eu sempre faço reuniões formativas, para a gente pensar junto o que é essa educação que a gente quer. A mesma coisa com os estudantes da EJA, a gente conversa o tempo todo sobre que educação é essa que a gente quer, que sociedade é essa que a gente está agora, e essa educação que a gente quer para agora. Mas também não é algo, e sempre a gente precisa negociar, né? A gente precisa ser aquela pessoa que vai para o mercado negociar o tempo todo, porque existem situações, a gente tem uma parceria muito forte também com o Ilu Obadmin, eles estão na nossa escola fazendo formação sobre as questões étnico-raciais. E aí tem aquela questão que o seu Cláudio até trouxe falando, né? A gente já teve famílias que foram lá e falaram, eu vou tirar o meu filho dessa escola porque vocês estão dando aula de macumba. E uma coisa que é muito importante que a gente deveria ter é que as pessoas entendessem que elas poderiam tirar da nossa escola e que elas iriam para outra escola que estaria falando também das mitologias Yorubá, mitologia Guarani, mitologia, qualquer mitologia que esteja presente na escola. Mas ainda acontece de a gente ter escolas e espaços que seguem essa tradição ainda também, que o Fernando trouxe dessas famílias. E aí isso esbarra no trabalho, que é um trabalho que a gente tem feito, e que esse documento que vocês fizeram e as orientações curriculares antirracistas estão ali discutindo. Tem que estar na escola, em todas as escolas, né? Mas existem escolas que ainda escolhem ser pautadas nessa educação que a gente teve, e ainda nessa ideia de educação que não discuta todas as possibilidades de se existir, e a gente esbarra nisso fortemente. Então, eu acredito que é pela formação, mesmo sabendo que a gente vai ter alguns embates no caminho. Obrigado, Joyce. Mestre Cláudio, passo a palavra para o senhor para concluir a ideia, e aí eu faço o encerramento. Infelizmente. Escorregar não é cair, é o jeito que o corpo dá. A internet me deu uma rasteira, eu saí no rolê e voltei no AU. Mas, na verdade, o que eu estava falando mesmo é que a nossa luta, ela perpassa muito da vontade política para que as coisas aconteçam. Eu acho lindo a Joyce, a metodologia que ela usa, que na capoeira a gente chama de malandragem.
ela usa de uma malandragem, né, para poder ganhar o jogo. Eu acho que é fantástico essa criatividade, né, do nosso povo, que a gente sabe driblar legal, né? A gente tem muitos ídolos negros, muitos, mas está ligado ao quê? À música, né, e ao futebol. Tem muitos heróis negros nesse sentido. E a gente precisa mudar esse. O Zumbi, por exemplo, para mim, ele não foi o melhor estadista, para mim foi Gangazumba. Né? Para mim, a mulher no Quilombo, por ter um momento de poliandria, é ela quem mandava no Quilombo. Então, desde a Cotirene, a Qualtune, Andalá Quitush, que também teve a sua participação importante, eu acho que a gente tem muito que aprender com nossos ancestrais, né? E a capoeira, ela tá nessa luta desde a criação do quilombo, né? Então, eu me sinto muito à vontade para usar da malandragem da capoeira para conseguir a escolha que a gente pena para conseguir, mas ganha. Sai no rolê sempre, leva a rasteira direto. Meu Deus! Mas quando o prefeito vê uma roda de capoeira, ele vai lá tocar berimbau, tirar foto, fica todo feliz. E eu já dei rasteira e prefeito aqui, não derrubei, mas botei o pé no calcanhar dele, puxei um pouquinho, para ele entender que a coisa não é tão simples, né? A gente não está mais naquela época, né? A gente já evoluiu muito. Eu estou muito feliz com o decorrer das coisas. Temos muito que aprender ainda para lidar com esse povo, viu? Porque a política, ela domina, né? Quando um cara chega num ministério, num poder e diz, primeiro órgão a ser extinto é o Ministério da Cultura, e você fica sentindo que o bicho vai pegar, mas a gente dribla e sai dessa aí, né? Uma boa. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo aprendizado. Né? Eu acho que eu não tenho mais o que falar, não. Eu só tenho mais que agradecer. Ana, Fernando, obrigado pela oportunidade. E minhas queridas aí, professoras, doutoras, pós-doutoras. Show! Obrigado. Olha, eu estou completamente emocionado, vários momentos aqui, foi difícil segurar, porque acho que o que tem nessa roda é resistência, é sabedoria, é inteligência, é beleza, é estratégia, é defesa, é luta, né? Então, ver que isso é orientador de uma prática, de uma concepção de ensino, que em alguma medida nos conecta, em alguma medida não, integralmente nos conecta à luta que iniciou há anos, há centenas de anos atrás, né? E que nos mantém vivo, podendo falar disso, isso é potência, né? Então, acho que eu queria muito, muito agradecer esse bonde que está aqui, esse grupo que está aqui. Foi muito bom ter a oportunidade de ouvi-las e ouvi-los, trocando, construindo junto, dizendo que é possível, dizendo que a gente precisa fazer e que a gente vai continuar fazendo. Acho que a natureza daquilo que a gente produziu aqui reafirma esse compromisso, que é de que a gente quer uma escola que olhe para o desenvolvimento integral dos sujeitos e que esse desenvolvimento perpasse pela luta antirracista, né? Se comprometa para uma luta antirracista. Então, muitíssimo obrigado às contribuições. Eu tenho certeza que este vídeo e o podcast que vai ser derivado dele vão inspirar outros professores, convidar outros professores para entrar na roda, saber que a gente vai levar um rolê, né? Que a gente vai dar ali um rolê, mas que a gente vai estar de pé e que a gente está juntos nesse compromisso da garantia de uma educação de qualidade para todos. Isso não é trivial, isso não é acessório, isso tem a ver com que sociedade a gente quer ser, né? O que a gente quer ser enquanto sociedade, né? E eu acho que a coisa que mais me deixa feliz nessa reflexão é justamente
entender que essa transformação que a gente tanto quer para a nossa sociedade perpassa sobre a escola, né? Sobre esse espaço de conhecimento que agrega outros conhecimentos, que garante direitos, né? Que pensa a sociedade a partir de uma perspectiva comunitária e coletiva. Então, muito obrigado. Eu me despeço aqui, mas eu gostaria que cada um pudesse dar uma saudação final, bem brevezinha. E eu queria também já aproveitar a oportunidade para agradecer às intérpretes de Libras, a Geise e a Ava, que estão aqui junto conosco, fechando, e a gente está muito feliz de também poder estar falando para todo mundo nesta linguagem tão específica. Então, obrigado. A palavra está com vocês. Obrigado. Obrigada também, foi um encontro, uma roda aqui de conversa virtual de muito aprendizado, assim, também para mim. Quero agradecer muito a partilha aí das experiências, da trajetória de vida. Também fico muito feliz nesse momento histórico, poder fazer essa contribuição. Então, só agradecer. Obrigada pelo convite. Também quero agradecer a oportunidade de estar nessa roda, nesse xirê pedagógico, para a gente poder conversar e aprender cada vez mais, né, juntos. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança, agradeço poder estar junto com as pessoas sabidas que aqui estão e ter aprendido tanto com vocês e ter podido compartilhar um pouco da minha experiência também. Obrigada. Muito axé para nós. Que demora. Está sem som, seu Cláudio. É desobediente esse meu microfone, muito desobediente. Mas assim, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui mesmo com vocês, pela aprendizagem que eu tive, e espero que a gente se encontre ainda nesse mundo, meu Deus, aí, para ajudar, né? A aprender um com os outros, para ajudar a ensinar para o mundo, né? Que precisa da gente, aí, esse mundo tão lindo, maravilhoso, de pessoas que estão tão carentes de amor, de carinho, de toque, de compreensão, de audição, de orientação, de exemplos, né? Porque os exemplos também ensinam muito. As diretoras de escolas, elas são muito carentes. Eu não gosto de dizer que elas são mais ou cruéis quando elas fazem uma atitude dessa. Elas são ignorantes do verbo desconhecer, do verbo ignorar. Eu não acredito que o ser humano tem uma frase, né, que a nossa querida, como é o nome que você disse, que eu gosto de fazer citações, né? A pessoa pode nascer não amando, né? Como é que é? Oh, meu Deus, falhou. Mas ela pode aprender a amar. Ela pode não nascer sabendo amar, né? Mas ela não precisa necessariamente aprendendo a odiar. Mas mesmo que ela não nasça sabendo, ela aprende. E eu acho que o nosso papel é esse, é ensinar através do amor. O amor, para mim, é tudo. Abre porta para tudo, derruba tudo. Né? Até na capoeira, quando você vai com um sorriso, o cara relaxa, você, bum, dá rasteira nele, porque você está com o coração aberto, sorriso aberto. Ele relaxa e você se aproveita. Eu acho que na vida também é mais ou menos assim, né? Se não for com amorosidade, meu irmão, você não ganha nada, né? Valeu, muito obrigado novamente por tudo. Bom, gente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, assim, nem sei como descrever esse momento, né? E de encontros que a gente vai tendo na vida. Olha eu aqui, seu Cláudio, chorando. Encontrei seu Cláudio 5 minutos em Alagoas, né? E ele está aqui com a gente. Joyce, Karina, Fernando, meu parceiro, obrigada.
Obrigada mesmo. Nas rasteiras da vida, a gente se levanta e a gente se transforma, viu, seu Cláudio? Então, obrigada mesmo pela oportunidade, um abraço afetuoso a todos e sigamos. Até mais. Obrigado.